Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia. Hoje, sábado, 14 de março de 2026, para gravar o dia de número 285, onde no Antigo Testamento iremos continuar no livro de Isaías, capítulos 35, 36 e 37, e depois iremos terminar a carta aos Hebreus, lendo todo o capítulo 13. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este momento de estar mais uma vez diante da tua poderosa palavra. Venha abençoar grandemente esta leitura, meu Pai, nesta manhã de sábado, e que possamos sair edificados, meu Senhor, pelo poder da tua palavra. Usa-nos, meu Senhor, para também divulgar a tua palavra ao próximo, que possamos perder todo o medo, vergonha ou timidez, e que a tua palavra, Pai, sempre esteja presente no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Tem misericórdia, meu Pai, por tudo aquilo que nós devíamos estar fazendo e muitas vezes não estamos por negligência. Nos perdoa, Pai, e nos dá ousadia para pregar essa tua poderosa palavra. Repreende toda interrupção humana ou espiritual nestes minutos que estaremos diante do texto sagrado e nos abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Então, hoje serão 3 capítulos, começar pelo capítulo 35, tem como subtítulo A Grandeza e Glória do Reino do Messias. Tudo bem? Diz assim o versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacás, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus. Vamos agora ao capítulo 36. Tem como subtítulo: Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. Versículo 1 fala: E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas?
eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém? Perante esse altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subiu eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que te fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sob os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura, livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. O último capítulo de hoje, Isaías, capítulo 37. Versículo 1 fala: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele o espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E faloei cair, morto a espada, na sua terra.
Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizemos os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Tessalá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e, com a planta de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isso e que já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e, no segundo ano, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor.
Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. E eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus, leitura tremenda. 3 capítulos aqui de Isaías, 35, 36 e 37. Vamos agora terminar a carta aos Hebreus, lendo o último capítulo por completo. A leitura hoje se dará de todo o capítulo 13. Tudo bem? Não tem subtítulo. O versículo fala: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos, constância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Aleluia. Leitura do livro de Hebreus concluída. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, tanto a leitura no Antigo Testamento como a leitura no Novo Testamento, Pai. Grandes ensinamentos no livro de Isaías e aqui na carta aos Hebreus. Meu Pai, que possamos se esforçar para tentar cumprir a tua palavra.
nos fortalece contra o pecado, contra as tentações, e não nos deixa jamais desistir desta caminhada, porque ela é prazerosa para a nossa vida. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Eu te oro e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, leitura concluída, graças a Deus. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Hoje, sábado, 14 de março de 2026, dia 285, lemos Isaías 35, 36 e 37, e depois terminamos o livro de Hebreus, lendo todo o capítulo 13. Amados e amigos, tenham todos um excelente dia, participem dos trabalhos da vossa congregação, obedeçam aos vossos pastores, procuramos sempre ser servos mais obedientes e prudentes. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.